Então, quero primeiramente agradecer muito a Deus pelo momento, pelo privilégio de estar aqui, partilhando da palavra de Deus com todos. Peço que o Espírito de Deus se faça presente, possa iluminar, possa colocar palavras adequadas e corretas, e que a palavra de Deus seja exaltada, né? Eu quero falar um pouco, meditar com todos nesta noite sobre um fato, um texto da Bíblia que eu quero ler primeiramente. Eu quero ler no Sermão de Jesus, no capítulo 24. Eu busquei um paralelo muito grande, eu busquei um paralelo dentro da palavra de Deus sobre aquelas palavras que Jesus disse lá no seu Sermão da Montanha, que é muito conhecida por todos. Ele fala ali no capítulo 24, do versículo 37, né? 38 e 39, aquelas palavras que ele diz assim, é, no 36, ele diz, aliás, 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então eu gostaria de buscar nesse versículo o porquê que Jesus fez essa comparação tão assim. Ele aqui foi usado três versículos, né? Ele diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitas vezes a gente lê esses versos e nós sabemos, nós aqui do grupo, nós aplicamos como a vinda ao juízo e é correto. Mas tem assim um pormenor, algo assim muito interessante que eu gostaria de estar acrescentando ou, né, acho que muitos conhecem, e eu gostaria de ler essa comparação. Então, eu quero ler no História da Redenção, que diz assim, é o capítulo 8 do História da Redenção, da página 62, vai falar sobre o dilúvio. Então, ele começa assim, relatando que os descendentes de Sete, que foram chamados de filhos de Deus, né? Os descendentes de Caim, os filhos dos homens. E aí diz que muitos puseram de lado o temor de Deus e pisaram seus mandamentos. Então, mesmo os filhos de Sete, os descendentes de Sete, que eram chamados filhos de Deus, também começaram a desprezar o temor de Deus, né? A deixar de lado a palavra de Deus, ou a obediência aos seus mandamentos. Mas aí, seguindo um pouco mais, diz assim: mas havia uns poucos que praticavam a justiça e que temiam e honravam o seu Senhor. Então, Noé e sua família estavam entre esses poucos justos daquela época. Aí, seguindo um pouco mais, diz: mais de uma centena de anos antes do dilúvio, o Senhor mandou um anjo ao fiel Noé para fazê-lo saber que ele não mais teria misericórdia da raça corrupta, mas não queria que ignorassem o seu desígnio. Instruir a Noé a fazer dele um fiel pregador para advertir o mundo da breve destruição, para que os habitantes da terra ficassem sem escusas. Então, Deus preparou, né, uma mensagem especial, enviou um anjo a Noé, para que Noé advertisse o mundo, para que as pessoas não ficassem sem escusas, sem desculpas, né, que eu não sabia, que não houve oportunidade para mim ouvir. Então, nós sabemos que pela história, todos que quisessem poderiam se salvar, né? Então, aqui diz que Noé não era só para ele pregar, falar que Deus ia destruir o mundo, que Deus não queria mais, não teria mais misericórdia dos habitantes da terra. Ele teria que falar e também ele teria que dar exemplo. Por isso, ele diz que cada batida do seu martelo, ele era
um aviso, né? Então, diz que ali tinha outras pessoas também que participaram desse trabalho, né? Diz que Metusalém morreu no próprio ano do dilúvio. E houve outros que creram na pregação de Noé e o ajudaram na construção da arca, as quais morreram também antes do dilúvio. Noé foi preservado, né, para que pregasse até o fim. Então, nós sabemos que quando terminou os 120 anos, os fatos, né, que se seguiram, nós podemos ler também na continuação da história. Mas eu quero parar aqui a história do dilúvio e quero ler em Gênesis 3, em Gênesis capítulo 6, o verso 3, que diz que foi dado um tempo para o povo, né? Essa pregação de Noé, ela foi dado um tempo. Ele diz que teria 120 anos, era o tempo que havia de resto, era o tempo que Deus havia dado agora para o seu povo, para que o seu povo se preparasse para, porque ele iria destruir. Então diz assim, Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus marcou um tempo, né? Deus marcou um tempo, uma data para que tudo pudesse, a sua palavra pudesse se cumprir. E aí nós podemos ver que além desse acontecimento do dilúvio, que foi um acontecimento global, né? Deus disse que iria destruir tudo que ele tinha criado. E assim foi. O dilúvio foi global, foi tudo destruído. Noé pregou 120 anos avisando o povo que Deus iria destruir o planeta, né? Não ia sobrar nada. Mas também, se nós formos agora trazer um pouco mais para frente, nos dias de Daniel, Daniel também recebeu uma mensagem com um tempo definido também, né? A mensagem de Daniel 8,14, eu não vou ler porque todos conhecem, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, Deus também colocou aí um tempo para essa profecia, ela ia ter um tempo para o seu cumprimento. E agora, eu quero me deter um pouquinho em 1798, dentro da profecia, que marcou, definiu o plano de Deus. Então, Deus tinha um plano para que o seu povo acordasse da sua letargia, né? Do seu desânimo, da sua igreja que não estava cumprindo mais a palavra de Deus. E aí diz assim, eu quero ler aqui na parábola, na página 57. Então, o que eu queria ver aqui, olha, é assim, o primeiro anjo que Deus enviou, o primeiro anjo em 1798, ele também tinha uma mensagem de juízo para a sua igreja, para o seu povo. A mesma mensagem que Deus enviou um anjo a Noé para que Noé desse ao mundo, também foi dado ao primeiro anjo. Deus enviou um anjo para que advertisse o seu povo de que o seu juízo estava próximo. Então, agora, a mensagem do juízo não ia ser assim como o dilúvio, mas mais ou menos igual, porque os três anjos do Apocalipse 14, eles anunciam um tempo de juízo também definido. Agora não temos mais data, né? Essa data findou em 1844, mas o que aconteceu? Hoje nós sabemos que o povo de Deus também anuncia um tempo definido para que termine, para que os juízos de Deus recaiam sobre a terra. Eu quero ler então aqui alguns textos. No História da Redenção, eu vou começar a ler, aí depois, na página 48 e 49. É um texto que eu achei muito lindo e eu quero compartilhar com vocês. Diz assim:
A visão do futuro é o texto. A Adão foram revelados importantes eventos futuros, de sua expulsão do Éden até o dilúvio e progressivamente até o primeiro advento de Cristo sobre a terra. Seu amor por Adão e sua posteridade levaria o Filho de Deus a condescender em tomar a natureza humana e assim elevar, mediante sua própria humilhação, todos aqueles que crescem. Tal sacrifício era de suficiente valor para salvar o mundo inteiro, mas apenas uns poucos se beneficiariam da salvação a eles levada. Por um tão maravilhoso sacrifício, muitos não se satisfariam com as condições requeridas deles para serem participantes dessa graça, dessa grande salvação. Eles prefeririam o pecado à transgressão da lei de Deus. Então, por que o plano da salvação não pode atingir o plano de Deus? Deus queria salvar o mundo inteiro. O sacrifício de Jesus era suficiente para salvar o mundo inteiro, mas apenas uns poucos seriam beneficiados com esse plano, né? Aqui, o anjo estava mostrando a Adão em uma visão o que iria acontecer no futuro. Então, nós podemos ver que Adão também, seguindo a leitura na 49, diz que Adão foi transportado através de sucessivas gerações e viu o incremento do crime, da culpa e degradação, porque o homem render-se-á às suas fortes inclinações naturais para transgredir a santa lei de Deus. Foi-lhe mostrada a maldição de Deus caindo cada vez mais pesadamente sobre a raça humana, sobre os animais, sobre a terra, por causa da sua contínua transgressão, da transgressão do homem. Viu que a iniquidade e a violência aumentaria constantemente. Contudo, em meio a toda essa maré de miséria e infortúnio humano, existiria sempre uns poucos que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam imaculados em meio da degeneração moral prevalecente. Então, Adão foi levado a compreender o que é o pecado, né? O pecado como transgressão da lei de Deus. E Deus sempre teve seus representantes, mas nunca foi assim a maioria, né? Porque aqui nos dias do dilúvio também existia poucos que participariam da graça, da salvação, que aproveitaria. Mas por quê? Porque a indiferença quanto às mensagens de Noé era maior do que o amor deles à vida mesmo. Eles preferiam gozar a vida do que ouvir Noé e fazer parte da pregação de Noé. E ele foi levado ao futuro também. E Adão viu a mesma situação que ele viu antes do dilúvio. Por isso é que Jesus frisou várias vezes essa situação de que a sua vinda seria assim como no dilúvio. Então Adão viu que a mesma condição do mundo antes do dilúvio seria a mesma condição do mundo nos últimos dias. Então, diz que os dias do homem foram encurtados por seu próprio curso de pecado, de transgressão da justa lei de Deus. Então, não é que Deus encurtou a vida do homem, é o pecado do homem que encurtou seus dias, né? Foram encurtados, mas não por escolha de Deus, mas pela sua própria transgressão, pelas suas próprias injustiça, né? E aí, o que nós podemos concluir? Diz aqui, o primeiro anjo, ele convidava o povo a temer a Deus, porque vinda era a hora do seu juízo. Depois o segundo anjo e o terceiro anjo. Qual era o intuito de Deus ao enviar essas mensagens? Não era o mesmo intuito quando ele enviou também essas mensagens a Noé? A mesma coisa que ele
tinha desejo de salvar mais pessoas no dilúvio, é o que ele tem hoje também. Então, diz que o seu objetivo era que o povo acordasse, né, se despertasse. Deus deixou também um plano para que o seu povo. Qual era a intenção de Deus para a sua igreja? Então, diz que a intenção de Deus era despertar seu povo. Diz que o tempo do juízo é um importante período, bem solene, em que o Senhor recolhe os seus dentre o joio e os que têm sido membros da mesma família são separados. Sobre o justo é colocado um sinal. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, o objetivo de Deus era que os seus filhos se refugiassem nele, né? Buscassem refúgio, buscassem compreender a vontade dele para que fossem salvos, né? É o primeiro escrito que eu quero ler na página 118, que vai falar também da obra. Ela diz aqui que esses três anjos que anunciam os juízos de Deus sobre a terra. Aí Ellen White, na sua visão, ela diz: vi o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante. Terrível é sua obra e tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio, selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Estas coisas devem absorver toda a atenção. Eu falei do intuito, né, das três, da mensagem do juízo, e aqui diz assim, olha, a fim de preparar um povo. Por que Deus enviou um anjo a Noé e pediu para ele pregar, para ele advertir o mundo de que o dilúvio ia cair e ele não queria que ninguém pudesse dizer assim, olha, eu não sabia, eu não estava preparado. Então Deus enviou um anjo também para o seu povo dos últimos dias, diz aqui, a fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre seu povo professo não estavam edificando para a eternidade, e em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência a fim de prepará-los de seu despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus. Então, esta advertência nós temos em Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 9. Esses três anjos, eles têm esse objetivo, né? Preparar a igreja de Deus para os últimos acontecimentos. E ainda diz assim, olha, na página 105 do Primeiros Escritos. Precisamos ser santificados pela verdade, ser inteiramente consagrados a Deus e assim viver nossa santa profissão, a fim de que o Senhor possa derramar cada vez mais luz sobre nós, para que em sua luz vejamos a luz e fiquemos fortalecidos com a sua força. Cada momento que não estivermos em nossa vigília, corremos o perigo de ser sitiado pelo inimigo e o grande risco de sermos vencidos pelos poderes das trevas. Então, o que nós precisamos para esses últimos dias é não ser indiferente, né? Que o que foi o problema dos antediluvianos? Foi a indiferença que eles ficaram durante a pregação. Noé avisava do dilúvio, mas a indiferença deles era muito grande. Mas tem um fato muito interessante que eu gosto bastante de meditar, é que se lá no dilúvio Noé pregou todos aqueles anos e o povo ouvia, diz que vinha gente de longe, o planeta não era tão habitado como ele é hoje, mas diz que a oportunidade todos tiveram
de ouvir a pregação e de se preparar também para não ser consumido pelo dilúvio. E se eu comecei a me colocar no lugar daquele povo, vamos supor assim, quando venceu o prazo, né, da pregação de Noé, eles viram todos os fatos que aconteceram, os animais, né, o anjo que veio para guiar os animais dentro da arca, e também eles viram todo aquele alvoroço, né, que foi feito dos anjos, animais entrando de dois em dois, os pássaros que vinham. Eu acredito que ficaram todos assim alarmados e preocupados. Mas aí, quando Deus mandou Noé entrar na arca, o anjo fechou a porta e passou-se os dias, né? Passou um dia, 2 dias, nada acontecia. 3 dias também nada acontecia. O povo ficou tranquilo, né? Voltou para os seus afazeres e se esqueceu do que o Noé estava avisando, né? Que o mundo ia ser destruído por um dilúvio. Eles só se despertaram, só ficaram assim apavorados quando eles viram que as coisas começaram a acontecer, tudo que Noé disse que iria acontecer, eles começaram a ver, começou as nuvens, né, a chuva caindo, e o desespero tomou conta de todos. E, e será que não vai ser desse jeito também agora, nos últimos dias? Será que não era bem isso que Jesus quis preparar o seu povo dos últimos dias? Porque lá em Mateus 24, Jesus advertiu de que os finais dos tempos seria como nos dias de Noé. E os anjos do Apocalipse 14 também advertem o povo do Adventismo, a se prepararem. Por quê? Porque os juízos de Deus estão para cair, estão próximos, né? Noé convidava o povo a se preparar, a se arrepender de seus pecados, entrar na arca para se proteger do dilúvio. E os anjos do Apocalipse 14, eles convidam o povo também a um preparo, ou seja, ele convida o povo a ir para o santuário. O santuário dos céus é o nosso refúgio hoje. É lá que nós vamos buscar a proteção para não sermos destruídos e nem consumidos pelas catástrofes, né? Pelo fogo, pela destruição do mundo. E agora, os anjos anunciando o juízo, nós podemos ver os fatos que aconteceram também lá nos dias de Noé e vão acontecer. Como o dilúvio não é uma história, o dilúvio é um fato que aconteceu e nós conhecemos a história e sabemos que foi real. E agora, será que nós temos o nosso coração tão firmados em compreender que o que vai acontecer, o que está predito para acontecer no final dos tempos, os juízos de Deus também são fatos que estão para acontecer e que vão acontecer? Nós precisamos colocar o nosso coração a meditar se realmente nós estamos nos preparando para enfrentar o juízo, estamos com nossa vida nas mãos de Deus. Eu falo assim, que o inimigo ultimamente ele tem trabalhado com muito afinco entre nós como povo de Deus, né? Fazendo nós dar maus testemunho, fazendo de nós instrumento muitas vezes do mal mais do que do bem. Eu creio que nós precisamos, eu em particular, né, não sei os irmãos, acho que cada um sabe de si. Eu falo assim que eu fico muito preocupada com a minha situação, né, com o meu estado de virgem, porque quem decide se eu sou virgem louco, se eu sou virgem prudente, as minhas ações, são as minhas escolhas do meu dia a dia. Estou eu me preparando, estou eu preocupada com o que vai acontecer, estou eu mais do lado de Deus do que do lado do mundo, do lado da mundanidade. Tudo isso são fatos que nós, como povo de Deus, devemos estar preocupados. Se eu estou me santificando, será que Jesus já começou o julgamento dos vivos?
como será que vai ser, né? Esses são pensamentos que a gente tem muito quando deita, né? Quando vai dormir. Nossa, eu fico perguntando, será que o meu nome já passou nos livros do céu? Será que as coisas... Por quê? Porque nós sabemos que ainda nós vamos estar vivendo aqui na Terra, do mesmo jeito que nós estamos vivendo agora, trabalhando, cuidando, e pode ser que o nosso nome já passou, nosso nome já foi separado, né? E será que eu fui separada com as virgens prudentes? Ou será que eu sou joio, eu sou trigo? Como será a minha vida, né? Eu peço que a graça de Deus, né, que os irmãos orem por minha família. Eu oro muito por todos os irmãos. Eu peço que Deus ilumine a nossa vida, nos dê um coração consciencioso. Será que nós estamos agindo como uma virgem prudente? Ou será que eu estou agindo como uma, uma virgem louca? Porque a virgem louca, ela só é indiferente com as coisas de Deus. Ela professa, ela fala, ela trabalha também, mas é preciso que o nosso coração não seja indiferente com as coisas, porque muitas vezes nós ficamos acostumados com essa vida que nós temos e a gente se esquece que esse costume que nós podemos pegar foi o que destruiu o mundo antediluviano. Como lá existia poucos, nos nossos dias também existe muito poucos que estão preocupados, né? E nós, como povo de Deus, devemos estar mais consciente de que os dias estão curtos, estão breves, e nós precisamos fazer a paz com Deus e a paz com o nosso próximo. É isso que eu queria passar para os irmãos, eu sempre penso muito nisso que Jesus falou, né? Que assim como se foi nos dias, não é só porque é a vinda como ladrão, a gente fala tanto nisso, mas será que isso está conscientemente preocupando o meu dia a dia, né? O meu contato com o meu semelhante, o jeito que eu vou agir com o meu semelhante? Então, eu peço que os irmãos orem por mim e que eu sempre oro por todos, para que a paz possa encher o nosso coração dessa preocupação em estar do lado certo, tomar decisões certas, corretas, né? Para que possamos assim ser aprovados, ser aceito, e o nosso nome permaneça no livro da vida. E quando vier a grande prova, né? Porque lá, quando começou a chover, é porque a porta da graça já fechou e aí eles ficaram todos desesperados, porque viu que não havia mais salvação para eles. Então, que nenhum de nós, quando chegar o torvelinho da perseguição, nós vamos saber, porque nós estamos estudando esse assunto todos os dias, nós vamos saber que esse é o sinal para que o nosso nome já foi passado e como será que eu fiquei na história, né? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos todos os dias sempre estar lembrando que não é somente falar, mas nós temos que dar testemunho que nós cremos realmente que isso vai ser assim e que a mensagem da vinda como ladrão é muito solene na vida de cada um de nós que somos membros de uma igreja que já recebeu tanta luz, né? Tanta luz Deus já nos tem enviado. Nós não vamos ter excusa. Assim como Deus enviou o anjo e falou para Noé: Olha, Noé, você vai avisar, você vai falar, porque eu não quero que ninguém vai falar, eu não sabia, eu não fui avisado, eu não tive oportunidade de mudar minha vida. Então, eu creio que essas mensagens que Deus tem enviado para nós é a mesma coisa. Nós não vamos ter escusas diante de Deus, não vamos ter desculpas para dar, nem com alimentação, nem com vestuário, nem com bom testemunho. Tudo isso Deus já nos iluminou e já nos deu consciência de que nós somos um povo diferente. Não diferente, arrogante, prepotente, não é isso. Nós somos um povo que precisamos aprender a humildade, aprender a ser fiel,
a Deus e ao cumprimento da lei, porque a lei de Deus é a lei do amor. Se nós não nos preocuparmos um com os outros, do bem-estar de um com o outro, de estar em paz com meu irmão, em paz com Deus, eu creio que naquele dia nós vamos, isso vai pesar muito em cada um de nós. Que Deus seja louvado, que os irmãos orem por mim, que eu vou estar sempre orando por vocês e que a paz do Senhor seja com todos nós. Amém.